eu sou tão responsável pela ideia criativa quanto criativa. Eu pensei, mais do que ser atendimento, eu quero ser isso. Daí foi quando o bichinho da gringa me picou. Eu gostei muito daquela experiência. E veio um gringo da Chai de trabalhar na Hélio Lara aquele ano. E aí foi quando eu comecei a encher o saco dele, mano. Olá Brasil, eu me chamo Marcelo, sou redator publicitário aqui nos Estados Unidos e no episódio de hoje do Publicitário na Gringa a gente conversa com a Gabriela Marino, Brand Director da TBWA Chiat Day de Los Angeles. Já faz algum tempinho que eu quero trazer profissionais de outras áreas da publicidade que não criação aqui para o canal e a Gabi é uma baita profissional de atendimento, então esse papo aqui ficou extremamente inspirador, extremamente interessante. Então se você é uma daquelas pessoas que ficava me mandando mensagem, Marcelo, traz alguém que não seja de criação, traz alguém de outra área, esse vídeo aqui é para você, mas se você é de criação, esse vídeo também está muito bacana, a gente fala muito da relação entre criação e atendimento, que é algo que é um pouco diferente aqui nos Estados Unidos. Então tenho certeza que para qualquer um de vocês esse papo ficou extremamente interessante, então minha dica é assiste até o final, que eu tenho certeza que vai ter toneladas de conteúdo para vocês. Nesse papo a gente também vai falar do Elas na Gringa, um projeto que a Gabi faz parte e que visa dar mentoria para publicitárias brasileiras que querem vir trabalhar fora. Então é uma plataforma que junta diversas publicitárias espalhadas pelo mundo e que estão aí para dar dicas, ensinar um pouco o caminho das pedras para publicitárias que querem ir para os Estados Unidos ou para outros lugares do mundo, mas ainda não sabem como. A Gabi explicou direitinho como funciona a plataforma no vídeo, mas se você quiser saber mais informações, o link para conhecer o projeto está na descrição desse vídeo aqui. Mas enfim, já conversamos demais por aqui, vamos escutar logo o que a Gabi tem para contar pra gente. Quando a gente conversou a primeira vez, você fez um ponto muito válido, que é, publicidade não é só criação e tá faltando mulher nesse programa. A gente já teve algumas, logicamente, mas eu acho que é sempre bom trazer quanto mais mulheres, quanto mais pessoas de diferentes áreas da publicidade, melhor, né? Então, muito obrigado por aceitar o convite. E muito curioso para conhecer um pouco mais da sua história e também para conhecer um pouquinho do seu projeto, o Elas na Gringa. Obrigada a você, Marcelo. Eu sou, só para apresentar um pouquinho de quem eu sou, meu nome é Gabriela e eu sou diretora de atendimento aqui nos Estados Unidos. Um dos motivos pelo qual eu achei muito legal a gente bater esse papo é exatamente isso. Assim, eu olho para o lado e é muito difícil achar meninas e atendimentos que eu possa trocar. Às vezes acaba sendo uma experiência meio solitária, porque a gente vê muito, né? A gente vê muito criativo e a gente entende porque eles chegaram ali. A indústria criativa brasileira é o que é, porque a criatividade levou. Mas acho que o mundo está mudando, está evoluindo e achei legal bater esse papo para contar um pouco do que eu passei e, quem sabe, inspirar e talvez até criar mais oportunidades e pontos para quem quer ser ou atendimento ou planejamento, para quem é publicitário e quer trabalhar fora. E acho também legal de falar, agora tendo um pouco mais de experiência aqui nos Estados Unidos, por mais que, assim, às vezes são duas áreas que acabam tendo, às vezes, algumas pequenas rixas, né? Atendimento e criação, mas eu posso falar com propriedade que o atendimento brasileiro também é muito bom. Não é só a criação brasileira, acho que a gente tem O brasileiro, por si só, tem características que eu acho que são muito importantes na publicidade em qualquer uma das áreas. Então, também acho legal trazer visibilidade para os outros profissionais brasileiros. E daí, para a gente começar, antes da gente falar da sua história, conta para mim um pouquinho o que é o Elas na Gringa, o que é esse projeto e como ele surgiu e como é que quem quiser participar faz para participar. O Elas na Gringa, contando só um overview do que é um grupo de meninas e a gente criou uma plataforma para ajudar a dar mentoria para publicitárias brasileiras que querem trabalhar fora do país. Independente se você é criativa, planejamento, atendimento, se está afim de trabalhar fora, às vezes é difícil até saber como começar. E o Elas na Gringa foi criado para isso. Acho que um pouco também do seu objetivo quando você criou o Publicitário na Gringa é isso, talvez trocar mais da informação e principalmente atender esse público que é um pouco mais, talvez, hoje em dia, mais escasso dentro do mercado publicitário fora, que é o público feminino mesmo. Ele começou com a Carol Saraiva, uma super amiga minha. Ela é uma criativa de super sucesso no Brasil. A gente se conheceu aqui na Chait, na época que ela estava trabalhando como
senior copywriter aqui. Hoje ela está como lead criativa na Disney. E a Carol sempre foi uma pessoa muito agregadora e ela sempre foi uma pessoa muito, muito observadora. E aí ela veio, bem no comecinho, assim, ela que teve essa ideia. Ela falou, poxa, a gente vê muito criativo brasileiro vindo para cá, na maioria são homens, e mais que isso, né? Poucas mulheres de outros departamentos, e ela quis começar essa quase que uma comunidade. Vamos, mulherada, se falar mais, porque quanto mais não só mulher, mas mais brasileiro, mais diversidade, quanto mais portas a gente conseguir abrir, mais legal fica trabalhar fora. E aí foi ela que começou isso tudo, e eu entrei, acredito muito das coisas que ela acredita também, e entrei como uma das mentoras, até porque ela, mesmo como criativa, ela não queria deixar que o grupo fosse focado só na criação. Então, hoje, se você entra no site ou nas redes sociais, tem mais de 90 mentoras, e de todos os departamentos, muita criativa, muito planejamento, muito atendimento, business leads, então expandiu até um pouco para quem trabalha dentro do marketing, e está espalhado pelo mundo todo também. Tem muita menina aqui nos Estados Unidos, mas também tem na Europa, tem em Dubai. Então, assim, elas existem, a gente só não sabe onde elas estão. E aí, acho que a ideia do Elas na Gringa é tentar se conectar mais mesmo. Falando um pouquinho mais de como participar, normalmente, se você quer ser mentorado, você tenha a vontade de vir para fora e quer uma assessoria do Elas na Gringa, a gente recomenda você dar uma olhadinha no site ou no Instagram e dar uma olhadinha nas mentoras, porque às vezes a mentora você já vai sacar mais ou menos o que aquela mentora pode te agregar. Então, eu sou atendimento e quero trabalhar nos Estados Unidos. Vou falar com a Gabi, então, se ela teve essa experiência. Eu posso dar um pouco do background desde como eu cheguei aqui, mas obviamente tem visto, tem mudança, tem um monte de coisa que eu posso tentar dividir. Então, a gente tenta começar assim, se você tá querendo uma mentoria, tentar escolher uma mentora, dar uma olhadinha nos perfis. A gente tem canais mais abertos, tem Instagram, tem um grupo no Facebook, tem 4.000 pessoas, que é legal, é rápido dar dica. Então, às vezes uma menina joga lá, gente, estou mudando, alguém sabe mais sobre o visto tal? Ou alguém sabe mais sobre o processo de como conseguir visto de trabalho em Portugal? Enfim, às vezes a gente consegue se ajudar ali rapidinho no chat, mas óbvio que a mentoria, ela te dá um pouco mais de aprofundamento, assim, e contato pessoal com as mentoras. Para as meninas que já estão na gringa e queiram eventualmente participar, tem como elas entrarem no grupo para serem mentoras? Como é que funciona? Manda e-mail, entra em contato com vocês? Qual que é a melhor forma de fazer isso? Acho que o e-mail, elasnagringa@gmail.com, é o canal que a gente mais usa, mas assim, a gente também está no Instagram, no Facebook, é só entrar em contato. Igual eu entraria em contato, quero ser mentee, eu também posso querer ser mentora. Mas assim, a gente está descobrindo formas de expandir o canal e formas de se comunicar e tal, mas pelo Instagram ou pelo e-mail a gente consegue já se falar e já começa a criar perfil e tudo. Eu acho muito importante, assim, todas as iniciativas de network, porque eu acho que talvez, assim, às vezes até, vou descobrir um pouco falando com você da sua história, às vezes até surge via o lugar que você está, mas às vezes oportunidades de ir para fora dependem muito de network, de conhecer alguém em tal país, e isso é muito, muito mais difícil do que parece. Por mais que hoje seja muito mais conectado, você falar com uma pessoa aleatoriamente no LinkedIn, a chance de resposta não é tão alta quanto se tem uma plataforma mais estruturada. Então, eu também acho super importante, assim, network foi o que me permitiu vir para cá, então eu acho realmente que é super, super importante. E quando tem alguém que tem algo a ver com você, né, que tem, mesmo que seja um laço basicamente da mesma nacionalidade, eu acho que já quebra um pouco do gelo, né? Torna um pouquinho mais fácil o contato. Daí agora entrando na sua história propriamente dita, como é que surgiu a oportunidade para você trabalhar na Chiat? E se foi algo que você buscou ou se foi algo que te chamaram? Eu vou tentar, como a gente está falando, tentando, né, sair um pouquinho da criação, eu vou contar um pouco mais da experiência minha como atendimento. Eu
Aí eu caí, meu primeiro estágio acabou acontecendo dentro da Publicis, uma conta regional, então a gente fazia toda a comunicação Latam. E aí acho que daí foi quando o bichinho da gringa me picou. Eu gostei muito daquela experiência, porque eu entrava numa reunião, tinha gente do Chile, tinha gente dos Estados Unidos. Óbvio, eu era estagiária, não viajava, mas eu via minha chefe viajando para filmagem, em reunião, eu pensei, mais do que atendimento, eu quero ser isso, eu quero trabalhar com conta fora, eu gostei daquela ideia. Então, aí eu acho que novinha, assim, picou o bichinho, aí eu comecei a buscar, passinho por passinho, tentar trilhar minha carreira em cima disso. Igual eu estava tentando estabelecer um paralelo, assim, talvez com o criativo. O criativo tem o portfólio, né? E às vezes, como você falou, é um network, mas você tem toda uma história de um trabalho que você criou e quem está fora consegue te ver. Então, talvez o paralelo do atendimento é isso. Quais são as experiências que você vai criando ao longo da sua carreira que quando você chegar numa oportunidade que você possa trabalhar fora, você esteja pronto. Então o que eu fiz? Primeira coisa, quando eu decidi que era isso, terminei meu estágio, fui tentar melhorar meu inglês e tentar entender um pouco mais sobre como é trabalhar com business fora do Brasil. Então, fiz um curso em Londres para melhorar inglês. Terminei o curso, voltei para o Brasil e aí eu estava decidida que eu queria focar em contas globais. Óbvio, meu primeiro emprego que eu consegui na Lilara não era para atender uma conta global, mas tudo bem, eu tinha um emprego, eu tinha o inglês, então eu tinha aquilo na minha cabeça. E aí chegou uma época, passou um ano, deu uma reestruturada nas contas lá na Lilara, que é uma agência irmã da Scheidt aqui. E eu era executiva de conta, eu falei para minha chefe, me ajuda, eu queria muito tocar essa conta de Gatorade. Porque eu já tinha na minha cabeça, eu quero uma conta global, Independente se eu fosse morar fora ou não, eu queria aquela experiência de novo. Eu queria mandar e-mail em inglês, eu queria fazer e-mail em inglês, queria fazer reunião em inglês e tal. E acho que aí foi quando meio que começou a minha jornada. Demoraram uns anos. Então, em 2011, eu comecei a tocar a conta de Gatorade. E aí eu tinha bastante contato com o pessoal aqui da Scheidt. Eu fazia status uma vez por semana. Nada muito demais, assim, incrível, porque eu ainda era mais júnior. Só que eu fui tentando usar essa oportunidade. Então, a primeira férias que eu tive, depois que eu estava trabalhando com a conta, eu peguei meu dinheirinho e vim para Los Angeles. E falei para minha chefe, será que você não pode conversar com alguém, chefe lá? Eu não posso passar um dia lá na Scheidt? E aí ela conseguiu para mim. E aí eu passei o dia aqui, eu não fiz nada demais, eu só sentei numa mesinha, me deixaram numa mesinha, e a menina do atendimento falava, tem essa reunião, quer ver como funciona? E eu passei um dia aqui, não foi nada, não foi uma experiência de trabalho, eu só sentei aqui como eu tinha o contato, enfim. Sim. E aí acho que foi cada vez mais solidificando na minha cabeça que eu queria isso. E aí, aos pouquinhos você vai crescendo a experiência. Então, até aquele momento, eu já tinha visto como era uma agência, como era tocar uma conta global, eu já tinha até conhecido umas pessoas fora. Então, foi crescendo. Aí, meu próximo passo eu preciso, obviamente, crescer na carreira, mas eu queria tocar uma campanha global. Eu mesma, como eu vou fazer isso? E aí, acho que como todo mundo tem a oportunidade e tem a sorte, porque aí veio a Copa de 2014 Sim. E eu estava já mais, né, já tinha crescido um pouco mais no meu cargo e na minha experiência, e veio um gringo da Scheidt trabalhar na Lilara aquele ano, para coordenar as campanhas de Copa. E aí foi quando eu comecei a encher o saco dele, mano. Eu tinha acesso a ele estava ali na mesinha do lado, eu virava para ele e falava, a gente tem essa apresentação para o cliente, o que você acha disso, daquilo? Até eu ter intimidade suficiente para falar, você acha que a Scheidt contrata a gente de fora, enfim. E aí, aos pouquinhos, ele foi ganhando confiança em mim, e ele conseguiu, depois da Copa de 2014, acho que ele achou que eu já estava pronta também, porque fazia muito call, estava entendendo um pouco mais do processo e tal. Ele conseguiu uma entrevista para ser supervisora de atendimento na Scheidt, em Gatorade. Mas eu não passei. Não passei. Eu achei que ia passar. Falei, todo mundo me conhece lá e tal. Não passei, mas não desisti. Continuei trabalhando, continuei enchendo o saco dele
até que ele fiz algumas outras entrevistas, durou mais ou menos um ano, e eu consegui uma vaga para trabalhar como supervisora de atendimento aqui em Airbnb. Era uma conta nova, e eles queriam muito, já era uma empresa mais visionária, eles queriam um time diverso, e aí Latam e Ásia eram o foco deles para expandir. E aí eu vim como, né, a pessoa para representar a Latam. E foi assim que eu consegui chegar na Shai. Foi um Que legal. processo, mas eu acho que assim, igual quando, né, você toma uma decisão de quero trabalhar em publicidade, você vai seguindo passinho por passinho, acho que não é diferente. É só ter na cabeça assim, quais são as experiências que eu preciso ter para quando eu chegar lá, igual um criativo precisa, qual o portfólio que eu preciso ter para quando a oportunidade chegar, meu portfólio tá legal, entendeu? Pessoal, aquela pausinha rápida no vídeo, só para lembrar que a gente tem vídeos novos aqui no canal toda segunda e sexta-feira. Então, se o seu sonho é vir trabalhar nos Estados Unidos, não esqueça de se inscrever no canal para receber uma notificação sempre que sair um vídeo novo e se preparar para realizar seu sonho de vir trabalhar aqui no exterior. Dado o recado, tenho certeza que você já se inscreveu, bora continuar o papo. Esses processos seletivos, né, que você participou, que primeiro você não passou e depois passou, eram transferências internas do grupo TBWA? Então, nunca existiu um programa. Eu sou a única atendimento do Brasil na Shite, desde que eu entrei. Não existe um programa, eles não são tão organizados igual eles dizem que parecem ser. Mas o que eu acho que dá para buscar nas oportunidades, principalmente nas agências que têm grupo, é a experiência de conta, talvez, assim, principalmente pelo atendimento. Nem que no começo você comece pedindo para ajudar, sei lá, sempre vai ter, assim, agência no Brasil, tipo, vai ter uma reunião com os gringos. Posso ajudar? Uhum. Entrar na reunião e fazer notes. Já é alguma coisa. Ou, às vezes tem um projeto que, às vezes, eles fazem muito pitch e sempre pede ajuda da agência local. Posso entrar nesse pitch? Às vezes não é a conta que você está tocando, mas é um pouquinho... você vai estar entrando com um pezinho. Às vezes é mais difícil para atendimento, porque normalmente quando eles buscam ajudas locais é mais da criação. Mas sempre acaba existindo. Ou tem SWOT, ou às vezes tem treinamento, enfim. Na TBWA não existiu o processo, mas o que eu acho que me ajudou muito foi essa conexão, porque a Shite liderava globalmente a conta de Gatorade, e aí eles precisavam coordenar com as agências locais. Então, assim, eu tinha basicamente status com eles. Se você conseguir, você pode tentar ir crescendo o seu relacionamento aos pouquinhos, pelo pouquinho, nem um pouquinho de entrada que você tenha, sabe? Sim, saquei. Sim. E daí você consegue a oferta para ir para Los Angeles e tal. Como é que foi o processo de tirar visto de trabalho e se mudar? Eu não sei se você já conversou, provavelmente já deve ter conversado com criativos no seu canal que tiveram o L. Sim, caso não, sim. Então, sim, mas acho legal sempre falar um pouquinho como é que funciona, como é que é o processo que é transferência, né? É um visto de transferência ao invés de um visto de habilidade extraordinária, algum desses outros. Acho sempre legal falar, até porque para criativo costuma ser o O1, então sempre acho legal trazer o L1 para as pessoas entenderem como é que funciona. Tá. Então, o L, ele é um visto, como você falou, de transferência entre empresas. O lado bom dele é que você precisa estar patrocinado pela empresa que está te contratando aqui. Então, eu, pessoalmente, não precisei contratar advogado, nada. Tudo isso foi feito entre as duas TBWA. Entendi. Então, o L talvez é um visto que é um pouco menos... A pressão não é tão grande, porque a empresa precisa te patrocinar. E aí, assim, para mim demorou mais ou menos uns 4 meses. Então, eu estava no Brasil... o RH, eu tinha um RH da Shite responsável aqui, e aí ela ficava me pedindo, me manda seu currículo, me manda seu diploma traduzido, me manda org chart, tipo, a estrutura da organização que você trabalha aí. E com isso ela foi juntando o material,
E aí, com o advogado daqui, eles criaram o meu caso. Mas, assim, o L, ele não como o O, por exemplo, ele não está tão dependente de você ter prêmio ou Sim. Ele é com base em você ter pelo menos um managerial position, né? Ter um cargo de gerente, enfim. Sim. É mais isso. Você tem experiência como gerente ou cargos de gerenciamento da agência que você está trabalhando hoje. É mais ou menos isso que eles tentam provar. Entendi. Até por isso o Organization Chart, para mostrar o time que você trabalhava tal, e talvez até o paralelo com o time que você vai trabalhar no país que você está indo, né? E uma coisa interessante que eu queria saber, você falou em off aqui que você mora com seu marido. Você já conhecia ele quando vocês já eram casados, quando você se mudou? Como foi esse processo de se mudar? O legal do L, eu até falar isso, eu até anotei, falei, deixa eu anotar os benefícios do L, porque o L dá o direito do seu esposo, mulher, partner, a trabalhar aqui, o que é legal, porque normalmente, né, às vezes você está de casal, o O não te dá isso. A gente não era casado ainda, a gente estava junto já há um tempo. Eu vim primeiro, passei um ano aqui, e depois de um ano ele veio. E foi quando a gente decidiu realmente se casar. Então, a gente se casou no meio do processo. Mas, mesmo assim, para ele tirar o L2, o que eu fiz? Eu estava voltando para o Brasil para renovar meu L. Também tem isso, vou contar das renovações do L. Mas eu estava voltando para renovar o L e ele já aplicou para o L2. Quando ele entrou no país comigo, ele já estava de L2. Entendi. E aí ele pode trabalhar normal. Aí eu vou falar talvez da parte mais chatinha do L, que é você tá dependendo da empresa que te contratou. Então, se acontecer alguma coisa, knock on wood, com a Shite, com a conta de Gatorade, eu perdi meu visto. Eu não tenho como conseguir trabalhar aqui com outro tipo de visto. Eu teria que alguma outra empresa teria que me contratar, enfim. Sim. Ele precisa ser renovado a cada 2 anos. Dependendo do país, a cada 3 anos. Então, a cada 2 anos eu voltava para o Brasil, aplicava no consulado, passava uns 10 dias no Brasil, também não era ruim, não. E aí... É uma desculpa para voltar, né? E eles pagam, viu? A empresa vai pagar a sua viagem de volta para renovar, então isso também era bom. Ganhava uma viagemzinha para visitar a família, volta a cada 2 anos, e o L tem um prazo de validade, assim, você só pode extend ele por até 8 anos. Eu estou chegando no finzinho do meu. Então, assim, são os lados bons, né? Que ele é um visto seguro, não é tão difícil de tirar, porque se você estiver entre companhias, o seu marido ou esposa, enfim, consegue vir. Mas tem o lado da dependência que você fica da empresa que você está e tal. Sim. E do limite do prazo. E daí até, só porque você comentou das renovações, né, que você fez, as renovações é só ir no consulado fazer entrevista ou tem que fazer alguma outra burocracia de novo? De, tipo, provar que você ainda está em um projeto e tal? Como é que foi quando você teve que renovar? Então, eles, a cada 2 anos, eu também começo a chegar mais ou menos 3 meses antes de eu saber que eu vou ter que renovar, eu já começo a falar com o RH aqui da Shite. Aí eles juntam papelada tudo de novo. Eu venho para o Brasil com um calhamaço assim de papel. Sim. Mas que, assim, é basicamente uma atualização do que você aplicou pela primeira vez. Entendi. Então, eu venho com essa papelada. Nervoso de... saquei. Eu acho que não fiquei nervosa nenhuma das vezes, assim, de não vai dar certo. Daí passamos aqui da parte burocrática de conseguir trabalhar tal, mas daí você chega em Los Angeles para trabalhar. Quais que foram as maiores dificuldades que você sentiu quando você se mudou? Se é que teve alguma dificuldade assim quando você chega para trabalhar nos Estados Unidos? Teve. Eu vou focar nas profissionais, e aí depois a gente vê se a gente quer falar das pessoais, mas profissionalmente eu acho que vou começar com um processo. Ele é muito diferente. Acho que você sente independente se é criativo, atendimento, planejamento. O processo ele é muito diferente. Eu achei por um lado bom e ruim. Eu acho que a maior diferença é a formalidade versus a informalidade. Por um lado, trabalhar no Brasil é muito legal porque
Eu bato na porta do diretor de criação, vamos trocar uma ideia, tô com esse problema, como a gente resolve, vamos, faz, acontece. Só que às vezes acaba que fica meio bagunçado, às vezes perde prazo, às vezes é Sim, um caos, às vezes está trabalhando, ou, né, trabalhar de fim de semana, ou até muito tarde por causa disso. Aqui é um pouco ao contrário, eu achei, assim, é um processo que ajuda muito você estar bem organizado, assim, até chegar no cliente, tudo, tudo tem um processo, mas que por um lado eu achei que me engessou um pouco, sabe? Eu cheguei aqui, eu achava que, tá bom, recebi um briefing do cliente, passei para a criação, daqui uma semana eu consigo ver as ideias e apresento para o cliente. Não, você vai ter que ter uma internal review com planejamento, atendimento, mídia, produção. Sentou nessa internal review, eles vão ter que a criação revisa de novo o deck ou, enfim, a ideia, rever de novo. Então, assim, o processo interno, ele é tão maçante quanto o processo externo. E, às vezes você pensa os próprios clientes internos, né? Tipo, quando eu vou entrar numa reunião, não. Tal diretor de criação, tal diretor de planejamento, conversei com os dois, tô alinhando todo mundo aqui nessa reunião interna. Então, assim, o processo para mim foi meio doído. Eu achava que as coisas iam acontecer de um jeito, elas aconteciam totalmente errado, ou achava do tipo, tá bom, essa ideia tá boa para mandar. Eu mandava pro cliente e falava, não, mas você não mostrou pro fulano de tal do digital. Mas meu, eu nem sabia que ele existia. Eu sim. acho que o processo aqui, acho que talvez foi o meu maior choque. Eu lembro que para mim também foi uma coisa que eu estranhei muito, assim, mais até do que agora aqui na MediaCon, foi quando eu fiz meu primeiro estágio na Grade Nova York, que era muita reunião. Toda hora reunião para tipo, ver coisas que às vezes você já mostrou para outra pessoa, mas daí vai dando uma escadinha. É curioso o que você falou, que talvez até seja isso de se assemelha muito com o que acontece com o cliente, né? Porque no cliente você vai geralmente para o cliente mais no nível mais baixo, daí vai escalando, acaba tendo internamente isso, realmente. E você chegou nessas, quando você vê isso, até não sei o quão fácil, o quanto difícil seria isso que eu vou falar, tá? Você chegou a talvez tentar propor de fazer um pouco mais à la brasileira ou não? Ou você acha que é muito engessado aí? Como é que funciona os processos e tal? Não, acho muito legal essa pergunta, porque eu dei uma apanhada, acho que talvez no meu primeiro ano, eu precisei fazer o exercício interno de entender o processo de cabo a rabo, porque eu sabia que eu ia ter que achar um jeito de, tipo, quebrar ele algum dia. Sim. E aí acho que aos poucos as pessoas vão, conforme você vai ganhando confiança das pessoas, você vai conseguindo burlar, assim. E aí eu acho que tá a diferença, que você falou no começo. Independente de qual profissão você tem, né, atendimento, criativo, planejamento, existe uma coisa do brasileiro que é essa vontade de fazer e essa coisa Sim. positiva do jeitinho. Então hoje, depois de anos e depois de ganhar a confiança deles, eu sou a pessoa que a meu chefe fala, não, dá pra Gabi que ela resolve. Que legal. Às vezes ele nem sabe como eu vou resolver. E é assim, talvez eu vou burlar o processo de vez em quando, Sim. mas aí você precisa entender o processo, entender quais são as barreiras do processo, tipo, eu sei que aquele producer vai, sei lá, não, eu preciso falar com ele antes, então já vou falando com ele antes, ou, eu já sei que aquele cara do planejamento vai embaçar aqui, então deixa eu já amaciar ali com ele antes. Então, conforme você entende o processo, você vai descobrindo como costurar em volta dele. E aí eu acho que é isso que o brasileiro tem muito para agregar, assim, na cultura, pelo menos na americana. Sim. Nem sempre o processo ele é feito para o melhor, entendeu? Às vezes burlar ele, você descobre uma forma nova de fazer e dá certo. E você comentou quando você estava falando, enfim, das vantagens e desvantagens de ter muitas reuniões, muita formalização, a questão do trabalhar até tarde nas agências no Brasil, de trabalhar de final de semana. Como é que é para você o work-life balance nos Estados Unidos? Você sentiu alguma mudança real ou é mais aquela idealização que a gente tem da gringa? Como é que foi para você? Como tem sido, né, todos esses anos? Eu acho que não tem essa de trabalhar mais ou menos. Eu acho que trabalha igual, trabalha duro.
eu acho que existe uma diferença de, talvez, ritmo. Os meus dias no Brasil, eles eram mais longos, mas eu tinha umas pausas. A gente saía para almoçar 2 horas, ou às vezes eu usava meu horário de almoço para ir na academia, fazer minhas coisas, fazer a unha, enfim. Ele Sim. tinha umas pausas no meio. Aqui a gente não tem muita pausa, né? Você começa às 9 da manhã na reunião, massa, talvez você come na sua mesa um sanduíche. Às vezes, assim, é raro eu trabalhar muito, muito tarde, depois das 10. Normalmente quando eu estou entregando campanha. Sim. Mas o dia, ele é mais maçante, assim. Eu sinto isso. Acho que tem hoje em dia, muito mais ainda com Covid, mas tem uma flexibilidade de, tipo, se eu precisar trabalhar de casa e tal. Mas também tem o fim de semana. Meu chefe acabou de mandar uma mensagem aqui. Você tá meio que online, meio que não online o tempo todo, assim. Sim. Então, eu acho que não, acho que trabalha duro igual. Acho que talvez tenha que se acostumar mais com o ritmo daqui versus o ritmo de lá, sabe? Não sei se você sente a mesma coisa. Você sente? Não, na verdade, uma coisa que eu sinto muito é em relação ao que é um lunch break para eles versus... Porque, assim, às vezes eu falo pro meu dupla, cara, eu preciso comer agora. Tipo, uma deles, não, mas a gente tem que... Cara, porque, assim, é o que você falou, como é só na brecha, de tipo, deu uma brecha, eu vou comer, às vezes eles comem em horários muito mais tardes do que a gente está acostumado, assim. Isso foi uma grande diferença que eu senti, assim. Mas, assim, também concordo com você, assim, esse final de semana não vou ter que trabalhar, mas tem vários finais de semana que você tem que fazer coisas, tal. O que acontece, talvez, na minha opinião, é que algumas agências no Brasil, e graças a Deus acho que isso está mudando, algumas agências exageram num nível absurdo, às vezes, né, no Brasil, da pessoa chegar, tem que trabalhar, sei lá, até as 3 da manhã, e daí às 5 da manhã ela tá de volta na agência. De volta. Exageros, eu acho que... Histórias de dormir embaixo da mesa, nossa, meu marido conta várias na época que ele era assistente. Mas eu também acho que, assim, tem a coisa cultural que eu acho que tá mudando mesmo no Brasil, do tipo da pessoa te olhar feio se você saiu antes das 6. Aqui, não, assim, meu chefe sabe que me fudi ontem. Eu contei isso, eu tive um shooting que começou às 4 da manhã, aí às 2 da tarde eu falei, chefe, querida, não consigo mais pensar, amanhã a gente continua. Ele falou, não, beleza. Então, assim, eu acho que existe, não é que você é obrigado a ficar mais tarde, às vezes você vai precisar, quando não precisar, você não vai ser julgado por causa disso. E isso que você falou é muito verdade. Eu não tinha pensado, mas isso é verdade. Aqui é até curioso, que eu imaginei ser o oposto, mas aqui eu acho que tem um pouquinho menos aquela coisa de não, você tem que fazer aquelas 8 horas certinhas. E, lógico, agora com a questão do Covid, ficou até mais flexível, mas eu via no tempo que eu ia para a agência que tinha pessoas que tiravam um dia off, que no Brasil não é tão comum você tirar um dia, né? Você tira as férias grandes e daí trabalha feito um condenado o resto do tempo. Uma outra questão que você até comentou que foi fazer curso em Londres e tal. Como é que era o teu inglês quando você chegou nos Estados Unidos? E se você acha que mudou, se melhorou? Como é que foi para você? Teve alguma dificuldade com o inglês ou foi tranquilo? Então, eu era fluente quando eu vim, mas tive dificuldade. Eu converso bastante disso com a Carol também, a Carol Saraiva do Elas. Acho que a linguagem, mais do que a língua, é o desafio. Sim. E acho que ele é tão importante para um atendimento quanto ele seria, por exemplo, para um redator. Eu cheguei aqui e aí eu achava que eu estava escrevendo uns e-mails. Eu começava, oi fulana, tudo bom com você? Espero que você esteja bem. A gente está aqui trabalhando na campanha que você pediu, e aí surgiram algumas coisas. E para mim era o meu jeito brasileiro de ser simpática, abraçar o cliente, né, antes de dar o problema. Era a estrutura que eu aprendi. Aqui não, assim, oi fulana, tá dando merda nisso, essa é a solução, eu preciso saber até essa hora. Eu tinha muito essa coisa de um problema de comunicação, eu recebia muito esse feedback. A minha primeira chefe de Airbnb, ela tinha vindo de Shanghai, então ela era super objetiva, direta. Então eu sempre tinha esse feedback, tipo, você não é direta nos seus e-mails.
E eu não conseguia Sim. entender, assim, eu ficava desesperada, eu falava, meu Deus, mas eu tô tentando, e eu escrevi, às vezes eu demoro, hoje em dia tá melhor, mas tinha dia que eu demorava, tipo, 2 horas para escrever um e-mail, porque eu começava a overthink, e aí eu fui buscar, e aí, assim, acho que você tem que também ser honesta e humilde no sentido de falar, meu, eu preciso de ajuda. Sim. E aí eu fui falar com a RH e falei, ó, acho que eu tô tendo muito problema de comunicação. Não é que as pessoas não entendem o que eu escrevo, as pessoas não entendem a minha forma de se comunicar. Sim. É um jeito americano que eu não tô acostumada. E aí eles me deram alguns recursos. Eu fiz um curso online, acho que inclusive dá para fazer se você estiver no Brasil, da LMU, que é uma faculdade aqui de LA, e chamava Effective Business Writing. E ele não era nenhum curso para estrangeiro, era um curso para americano que queria escrever Entendi. de uma forma mais efetiva. Então eu era muito cobrada de ter uma comunicação mais efetiva. Porque quando você está lidando com um cliente, meu, diretor de marketing, ele tem tipo 5 minutos para falar com você. Você demorar 10 minutos para chegar no ponto, ele tchau, entendeu? Já Sim. não tá mais prestando atenção. Eles têm muito essa coisa do tipo, você tem que falar essa informação sucintamente, senão a pessoa não vai absorver. E eu concordo muito com isso. Hoje em dia a gente tem muita informação acontecendo o tempo todo, tanto que, né, Sim. meus ads têm 6 segundos. Então, eu Sim. preciso entender o tempo do outro cara e acho que isso é uma forma até de respeito com o seu cliente. Tipo, eu entendo o seu tempo, então eu vou ser efetiva com a forma que eu uso isso. Então, Sim. acho que mais do que a língua, acho que a linguagem foi o que foi o maior Sim. desafio para mim aqui. Não, e isso que você falou é muito verdade, que obviamente por eu não trabalhar em atendimento, eu não vi isso, mas é que o atendimento no Brasil tem talvez um papel também de um relacionamento que vai um pouco além do, lógico que é tudo profissional, mas vai um pouco sabe, do tipo, meu, vou falar às vezes tem um sidebar de, sabe, conversar um pouco fora daquele projeto específico para outras coisas, tal. E realmente é um pouco diferente mesmo. É uma diferença que eu não tinha pensado, mas realmente deve ser complexo, porque é outra forma de. Lógico que é o mesmo trabalho, mas é outro approach, né? Nessa questão. E no relacionamento com. Você comentou do relacionamento com clientes. E o relacionamento interno com outras áreas? Você acha que tem alguma grande diferença para o Brasil? O que eu achei desafiador, mas que eu gosto muito da forma com que eu trabalho aqui hoje eu, eu sou tão responsável pela ideia criativa quanto criativa. Uhum. E eu acho que isso vem muito do processo interno e do relacionamento interno com os outros departamentos. Então, assim, quando a gente senta numa reunião interna, tanto atendimento quanto planejamento, até a pressão, a gente vai discutir essa ideia como se ela fosse nossa. Uhum. E assim, como eu no meu papel de atendimento, como eu vou blindar ela para o cliente? Sim. Então, eu acho que o cliente pode falar isso. Como que a gente pode blindar para ele não falar isso? E a estratégia, eu acho que a gente é mais costurado, talvez, internamente. Uhum. E eu achei que talvez não exista tanta coisa do departamento. Assim, óbvio, ainda tem o atendimento faz isso, o planejamento faz aquilo, mas as coisas se cruzam bastante, eu vejo, assim, eles puxam para você ter um POV. E Uhum. principalmente você estando fora do país, você estando fora, você não sendo americana, acho que eles puxam mais ainda, porque você está aqui por algum motivo. Se eu quisesse Sim. outro americano aqui para dar pitaco, eu teria outro americano aqui. Você de fora, com a experiência que você teve, com o que você viu, sei lá, no meu caso, de esporte, ou como você entende esporte, qual é o seu ponto de vista sobre essa ideia? E eu acho que talvez o relacionamento interno, ele talvez seja um pouquinho mais diferente por isso, assim, eu me sinto... Eu acho que tem um lado bom e ruim do atendimento, que assim, se você quiser se excluir do processo criativo, você pode, né? Eu chego numa Uhum. reunião, apresento, take notes, e beleza. Eu acho que é talvez o caminho mais fácil, assim, quando você tem responsabilidade, tipo, meu, se a gente passar vergonha, todo mundo vai passar vergonha. Se a gente Sim. for bem, todo mundo vai bem. E tem muita coisa de pre-selling, assim, antes de eu ter uma reunião criativa,
eu vou dar uma ligada para o meu cliente, vou falar, ó, você vai ver mais, não vou né, falar das ideias, mas eu vou falar, ó, você vai ver mais ou menos isso e aquilo, a gente está mega empolgada, assim, meu papel de vender a ideia é tanto quanto do planejamento, quanto da criação, ele é responsabilidade da agência e não é só responsabilidade da criação, que eu acho nada mais justo. É interessante falar com você, porque me clareia tantas coisas que acontecem aqui, sabe? Às vezes, Que bom! ontem mesmo a gente teve uma reunião de um cliente específico, e daí um cara que cuida da conta chegou para mim e falou: não, é porque eu tive uma conversa com o gerente de marketing, ele está super empolgado. Eu, calma, mas você contou? Não, eu só dei um teaser da coisa para ele saber o que esperar, daí eu entendi, mas é interessante isso de que, como bem ou mal essa é a única agência americana que eu trabalhei, às vezes eu fico em dúvida se são coisas da MediaCom ou se são do país. Então é legal ver realmente tipo processos que são culturais mesmo, né? Nesse sentido. Não, a gente, quando a gente, antes de uma apresentação para o criativo, eu sento com o meu chefe e a gente fala, então tá, qual vai ser o processo de venda? Você acha que então é melhor eu ligar ou você ligar? Então vai dependendo do cliente. A gente sabe que a peer dele pode ter, sei lá, certas expectativas sobre essa reunião e a gente não quer que as expectativas não sejam frustradas. Então, ele que vai ligar. Ou a gente fala, não, beleza, vai ser o diretor de marketing, então eu falo com o diretor de marketing. E eu acho que o que eu acho que ajuda é, às vezes, o cliente está blind nesse processo. E aí, do nada, você chega lá mega empolgado e ele não viu nada do que aconteceu. E ele já... Daí todo mundo olha para ele e fala, e aí, você gostou? Não gostou? Tem feedback? Não tem feedback? Então, eu acho que esse processo evita, talvez, certas frustrações. E, às vezes, eu vou falar para o cliente... Eu já tive calls que eu falei, ó, eu sei que você está esperando isso, acho que você não vai ver isso. E a gente vai... Existem motivos pelos quais você não vai ver isso. E, assim, vamos conversar, mas, assim, pelo menos ele não é pego de surpresa e ele não tem uma reação muito negativa ou uma reação errada, porque ele está muito fora. Ele estava muito fora, né, do processo. Então, acho que essa é uma coisa que a gente faz diferente aqui. E eu entendo, assim, né, como que a agência criativa no Brasil. Eu lembro que eu estava, sei lá, eu estava indo para a reunião com o cliente, eu vi a ideia pela primeira vez no carro, cheguei lá em 10 minutos. Eu acho que coletivamente a gente se ajuda mais, assim, ou a blindar a ideia, ou a preparar o cliente para receber aquela ideia. Então, eu entendo que é um processo diferente, que às vezes a gente não sabe muito bem, né? A gente não está acostumado. Mas, pelo que eu sei também, a Chait é a única agência americana que eu trabalhei, mas pelo que eu sei é normal. Exato. E é muito aquela coisa de no começo gera um estranhamento, mas depois você entende, saca? Para um outro cliente que não é esse especificamente, no começo eu ficava, por que estão dando tanto pitaco nessa ideia aqui? Mas lógico que nem sempre vai dar certo, mas tem várias vezes que faz uma diferença boa de tipo da pessoa estar um pouco mais próxima do cliente, de saber um pouco das expectativas, né? Voltando numa pergunta lá do início, o que você acha que foi o decisivo para você passar na entrevista? E o que você acha que teve alguma coisa de diferente em relação a que você não passou? Ou foi talvez do momento, de quem era o cliente e tal? E é engraçado, porque assim, eu não passei em Gatorade, vim trabalhar com a Airbnb, depois de um ano eu fui para Gatorade. Então eu acho que o que eu não passei é porque realmente não estava pronta ainda, assim, para aquela época. Eu acho que se eu tivesse entrado em Gatorade naquela época, vindo do Brasil, ou eu não ia aguentar, ou eu acho que talvez eu ia frustrar muita gente. Eu acho que ainda não estava madura o suficiente. Mas eu acho que, pelo menos, eu acho que foi diferencial, e é muito bom a gente falar disso, assim. O diferencial mesmo foi eu trazer um ponto de vista que mais ninguém ia ter, assim, naquele time. Sim. Por mais que eu não vou ter as respostas certas para tudo, naquela época a Airbnb queria construir uma marca global e que não necessariamente o americano vivendo nos Estados Unidos, ele pode pesquisar sobre o Brasil, ele pode pesquisar sobre a América Latina, mas eles queriam
não só uma pessoa que entendesse da cultura, mas uma pessoa que entendesse de como funciona trabalhar com o Brasil, com a América Latina. Sim. Então, eu era responsável pelo status com o pessoal do Brasil. E às vezes tem coisas que facilitam. Tipo, tem um boi na linha ali, deixa eu ligar para o Brasil rapidinho só para explicar a língua, a forma de se comunicar. Também é um desafio para eles. E cada vez mais, principalmente contas aqui nos Estados Unidos, elas tendem a ser o hub global. Cada vez mais eles estão sendo cobrados de ter uma perspectiva diversa sobre o mundo e sobre comunicar. E aí, cada vez mais eles estão sendo cobrados sobre diversidade dentro dos times. E aí eu acho que talvez isso é onde vem boa oportunidade para a gente, como estrangeiro, de mostrar onde a gente pode agregar. Saber fazer publicidade todo mundo sabe, né? Sim. Por isso que a gente está fazendo isso. O legal é a Gabi faz desse jeito, o Marcelo faz daquele jeito, o Fulano faz daquele jeito, porque a gente trouxe uma bagagem que não ensina na escola, né? Você aprendeu sendo você. Eu já conheço você, conheço o Bruno aí da Chiat, mas quantos estrangeiros tem aí? Pode ser em porcentagem ou em número, comparativamente. E se você acha que tem alguma diferença no trabalho, talvez, que o americano faz para o estrangeiro? Então, quando eu entrei na Chiat, tinha um grupo forte de brasileiros na criação, e era isso, e eu. Hoje em dia eu estou num projeto que tem um escandinavo, eu que sou brasileira, tem um francês. Então, assim, eu estou sentindo essa mudança de trazer mais estrangeiros dentro da Chiat e na verdade, um processo interno de dentro da empresa de realmente ter mais vozes e pontos de vista. Ainda tem bastante brasileiro. Hoje já tem mais uma menina brasileira que está em business, que não é criação, que é a Maitê. Então, assim, eu acho que a Chiat, ela pode ser até talvez uma exceção à regra, porque o nosso CCO, ele é brasileiro, e aí acho que e acho que é isso. A gente talvez está começando a ter mais estrangeiros dentro da agência em cargos, né, cargos do dia a dia, mas ainda não tem muito brasileiro ou estrangeiro em CCO, em C-levels, e aí acho que essas pessoas, acho que a Chiat acaba tendo um pouco mais de estrangeiro do que o normal, porque eu acho que a leadership tem esse ponto de vista. Então, acho que quanto mais... E acho que vai ser uma escadinha, entendeu? Quanto mais gente legal e boa de atendimento tiver que é estrangeira, mais chance vai ter que essa pessoa talvez cresça dentro da agência e traga mais estrangeiro, traga mais brasileiro, mais essa perspectiva. Acho que está mudando, ainda tem muito, né, do que melhorar, mas assim, eu sinto que os Estados Unidos têm refletido muito isso, pelo menos as agências americanas têm refletido e tentando tomar ações reais sobre como ser mais diverso. Sim. E você está há 6, 7 anos. Quanto tempo você está aí? 6 anos já. 6 anos. E do que você comentou que você voltava para o Brasil a cada 2 anos, tal, mas do que você sente mais saudade do Brasil? Eu acho que, obviamente, pessoalmente é família, amigo e tal. Acho que no dia a dia eu ainda sinto um pouco de falta da informalidade brasileira, assim, de nem tudo precisa ser uma reunião, nem tudo precisa ser um call. Às vezes as coisas se resolvem realmente na conversa humana, de vamos trocar uma ideia, eu entendo do seu lado, você entende do meu lado. Eu acho que eu sinto falta disso, assim, um pouco. Eu tô com um cliente interessante, mas eu tô com um projeto novo que o cliente é brasileiro. E aí eu entrei no call, sabe quando eu entrei no call já tinha gente como a gente, e o call já foi tão mais leve. E aí a gente foi começar esse call, ele era um call super sério, cheio de data e tal. Aí a gente pensou, a gente falou, vamos tentar fazer um jeito de começar mais leve. Então a gente fez uma brincadeira do tipo, todo mundo tem que contar a sua fantasia de carnaval mais vergonhosa.
Sim, Então, eu sinto um pouco dessa coisa nossa de não ter vergonha de talvez não saber a resposta, de não ter vergonha de talvez falar, meu, vamos bater um papo, tentar conversar. Acho que às vezes eu sinto um pouco falta disso, assim, daquela. Aqui acho que ainda tem muita pressão, né? Tipo, tem que estar certo, tem que estar redondo, tem que estar não sei o quê. Não, às vezes não tá redondo, às vezes não tá, mas vamos conversar, a gente se ajeita junto, entendeu? Acho que sim, talvez no dia a dia do trabalho eu sinto bastante falta disso, assim. entendi. Sim. E daí, até pensando que você comentou que são 8, você pode renovar por até 8 anos, né? Mas pensando mais a longo prazo, tá? Se você se mudar de onde você está, você acha mais provável voltar para o Brasil ou ir para outro país ou para outra cidade dos Estados Unidos? Isso pensando mais médio e longo prazo, tá? Porque lógico que não dá para a gente ter tanta certeza assim, né? Mas o que é que passa É. na sua cabeça? Então, eu tô tentando, eu nem falei isso, mas no L, depois de 2 anos, você pode aplicar para o Green Card. Eu tô tentando aplicar meu Green Card, acho que meu plano atual ainda é tentar ficar aqui e talvez ter a opção de voltar se precisar, entendeu? Eu acho que eu ainda não estou pronta para voltar para o Brasil. Não digo que eu não quero, eu acho que eu quero, mas acho que vai ser um projeto bem mais de longo prazo. Eu acho que não sei, acho que eu tenho um plano pessoal de ter uma certa estabilidade aqui antes de Uhum, voltar. Eu não queria sim. voltar para o Brasil sem ter construído nada literalmente físico meu, sabe? Tipo, uma Aham, casa. sim. E aqui ainda não rolou isso. Então, acho que eu não tô pronto para voltar para o Brasil ainda. Acho que se eu fosse, vai, sei lá, daqui mais uns, mais uns 6, 8 anos. Sim. Não, acho que quando a gente começa uma carreira internacional, a gente até porque para fazer o primeiro passo de sair do país, tem todo um commitment, um compromisso É, próprio que eu acho que você cria uma vontade de fazer coisas, né, de construir uma história fora, né, que eu super me identifico com isso. E o que é que você, não sei se você, como é que, imagino que agora, principalmente, não deva ter, na verdade, openings nem nada, mas o que é que você buscaria em um publicitário, uma publicitária brasileiro, na hora de chamar para trabalhar com você na gringa? Se surgisse uma oportunidade, assim, que características você acha que você buscaria? eu acho que independente se você é brasileiro ou não, a primeira coisa que eu busco numa pessoa é a essência dela. Assim, que você vai trazer pro dia a dia? E essa é uma coisa que eu aprendi com esse chefe atualmente, meu chefe atual de Gatorade. O que você, como pessoa, tem para agregar no meu time? Uhum. E ela não necessariamente tem uma resposta do tipo, que faculdade você fez? Não, quais as experiências que você teve? Você já morou fora? Às vezes pode te ajudar a navegar certos desafios. Se você não morou fora, que mais que você passou de experiências, tanto profissionais quanto pessoais, que te trouxeram aqui hoje? Acho que eu sempre olho muito para o fator humano. Você é uma pessoa legal de trabalhar. A gente vai Sim, poder, a gente vai poder trocar, a gente vai se dar bem e tal. E aí eu acho que indo para a parte mais de carreira, aqui, se você é brasileiro e fosse trabalhar comigo em atendimento, eu preciso que você tenha seu inglês bom, muito bom, e não tenha medo de expressar sua opinião. Acho que a gente está aqui porque, que nem eu falei lá atrás, assim, não é, eles não, eu só tô aqui porque eu não sou uma americana. Se eu fosse mais uma americana, eu não precisaria estar aqui. Então, que você vai agregar dentro seja do processo, dentro da ideia? O que você, como pessoa, vai agregar e como você vai trazer sua opinião para dentro do processo? Tá aí dentro disso, acho que o inglês ajudaria muito. E acho que essa coisa de conseguir lidar com vários times, várias pessoas e navegar
navegar o processo de uma forma inteligente. Acho que não é necessariamente seguir o processo, é o que a gente falou no começo, de entender o processo e saber onde você vai tirar a vantagem dele, assim. Normalmente é isso que eu olho. Eu como Gatorade, eu tento buscar também um pouco de experiência dentro, ou pelo menos paixão dentro do mundo do esporte. Você não precisa ter trabalhado com esporte antes, mas gostar, que eu acho que pelo menos no business que eu trabalho hoje, acho que é um business de esporte, é uma paixão, e aí acho que diz muito sobre como você vê as ideias e como você cria ideias para o tema, sabe? Não, eu concordo 100% com você. Eu também trabalhei na Publicis no Brasil e eu lembro que uma época eu atendi Heineken e outra foi Bradesco. E não tem nada contra Bradesco, grande marca, mas é totalmente diferente você trabalhar com uma marca, sabe, que fala de esporte, de música, e na outra você está escrevendo texto de cabine para crediário, sabe? Não é a mesma paixão. É duro. Ninguém quer lidar com o banco nunca. Independente. E, assim, essa última pergunta, ela meio que está relacionada com essa anterior, e bem ou mal, se eu tivesse que dar resposta, seria assiste essa entrevista inteira e dá uma olhada no Elas na Gringa. Mas que dica você daria para quem quer trabalhar fora do Brasil, mais do que quais são as características que você tem que ter, o que é que você gostaria de saber quando você, como você comentou, quando lá atrás, quando você estava como estagiário, você falou, cara, eu quero trabalhar com isso. Que dica que você daria para quem está numa situação como essa? Eu pensei bastante para saber que essa pergunta eu vi, e aí tentando trazer um pouco para o lado do atendimento, é aquela coisa o atendimento não tem um portfólio, né, que eu consiga te resumir minha carreira, né, num documento, enfim. Então, eu acho que muito do processo de estar aqui quais são as experiências que você vai colocar dentro do seu currículo ou do seu portfólio de atendimento que vão te ajudar aqui. Então, você já tocou uma reunião em inglês, você manda e-mail em inglês, você sabe como funciona o processo de, talvez, campanhas globais, ou sabe como funciona o processo de construir uma marca que não seja necessariamente brasileira. Então, acho que tentar buscar experiências assim. Não precisa, que nem a gente falou, não precisa ter trabalhado a vida inteira com conta global, mas acho que ter algum tipo de exposição vai sempre te ajudar. Eu acho que, independente se for trabalhar nos Estados Unidos ou na Europa, acho que o domínio da língua é inevitável. Então, tenta se preparar para isso. E ela não precisa ser necessariamente investir em cursos caros e tal, mas quais são os recursos que você tem aí para te ajudar na língua? Hoje em dia tem tanta ferramenta. Aqui tem um negócio de masterclass, você consegue assistir palestras sobre profissionais. Ou mesmo assistir filme em inglês, tentar ler coisa mais em inglês, talvez. Então, se preparar para quando a oportunidade chegar. E acho que tem que ter... No atendimento, acho que tem que ter autoestima e cara de pau. Acho que às vezes a gente fica escondidinho um pouco ali. Eu entendo, não é a gente que brilha na hora de apresentar uma ideia e tal. Então, eu acho que talvez ter um pouco mais dessa, né, bater no peito e falar, essa campanha também é minha, esse projeto também é meu, e eu quero falar mais sobre isso, eu quero contar mais sobre isso, seja numa entrevista, seja com o network das pessoas que eu faço. Acho que talvez se ver mais como um produto de publicidade igual o criativo se vê. Talvez a gente esquece um pouco, a gente também fez parte, independente, né, da ideia não ter vindo da gente. Tem muita coisa que a gente, né, fez durante o processo. Sim. Vale a pena falar e vender, sabe? Sim, não, eu acho isso tão importante assim. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em agência, em criação, eu achava que vou ter uma ideia e ela vai se produzir sozinha. E, cara, é tão difícil colocar uma campanha na rua, tantas coisas podem acontecer no meio do caminho,
que, meu, todo mundo que está envolvido, todo mundo que está naquela ficha técnica, não está lá só porque é bonitinho, porque tem que colocar. Tem uma importância muito grande, assim, do para além do, apresentei uma ideia, botar ela de pé é difícil, não só botar de pé, manter ela viva, né? Porque ela pode morrer no meio do caminho e tal. Então, eu acho isso muito, muito, muito importante, isso que você comentou de, sim, acaba caindo os holofotes na criação, mas, tipo, acho importantíssimo, assim, o trabalho de todo mundo, e ninguém deveria achar que você é só, eu sou um coadjuvante, não. Acho que o seu comentário foi muito, muito feliz, Gabi. Obrigado, Gabi, acho que foi um papo sensacional aqui para mim. Gostei muito de conhecer um pouco mais da tua história. Tenho certeza que para quem assistir vai ser também extremamente inspirador. E obrigado por apresentar a sua história, por apresentar o Elas na Gringa e também toda a sorte do mundo para o projeto de vocês, que eu acho também sensacional. Obrigada, Marcela. De novo, eu sou fã do conteúdo que você faz e obrigada mesmo pela oportunidade. Acho que dentro do Elas mesmo tem sido difícil trazer essas mulheres que sejam de outros departamentos. Então, para mim, foi muito importante, sei lá, de alguma forma mostrar que a gente está aqui, a gente pode pode trocar e existe oportunidade. Às vezes a gente acha que nem existe. Então, foi muito legal assim, ter essa conversa. Nem vi passar, foi muito fácil conversar com você. Vai que a gente já tomando um café em New York. Eu ia até falar isso, que eu estava olhando e falei, nossa, mas será que não está muito curto? Daí eu fui olhar o horário, meu Deus, a gente já está falando há uma hora. E ia também, só acho que é legal comentar também, até ia falar no começo do vídeo, que é uma demanda muito grande que eu recebo no meu canal, né? Tanto de meninas falando, poxa, eu queria ver mais meninas, e também pessoas de outras áreas falando, poxa, tipo, só traz criativo, eu queria também ver, também sou publicitário e tal. Então, poxa, adorei quando surgiu essa oportunidade de a gente conversar, e obrigado de novo, Gabi. Legal, obrigada a você, parabéns de novo pelo projeto e conte comigo. Queria agradecer a Gabi de novo por esse papo sensacional e lembrar vocês que se vocês querem saber mais sobre o Elas na Gringa, o link para conhecer o projeto está na descrição desse vídeo, que se você quer conhecer um pouco mais sobre como trabalhar na gringa, esse é o canal, então já se inscreve clicando na bolinha desse lado aqui e aproveita e maratona todas as entrevistas que já rolaram aqui no canal, clicando no card desse lado aqui. Valeu!